Boa noite, gente. Como eu sempre digo, boa noite, bom dia, boa tarde. A gente nunca sabe a hora que vocês vão chegar aqui, né? Então, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Minha irmã Marisa, Marta, ou minha prima Rosana, sejam bem-vindas. Luciana, quanto tempo, Luciana? Você faz falta, Luciana. Rosa, seja bem-vinda, minha amiga. Oi, Cássia. Que livro, hein, Cássia? Nossa, coisa linda. Gratidão, gente. Muito bom vocês estarem aqui. Vocês são pontualíssimas, né? Olha, não virou um minuto ainda. Não virou um minuto, vocês já estão aí. Que legal. Obrigado, viu? Valeu mesmo. Muito bacana. É sinal que está todo mundo querendo escutar algo sobre desapego e aceitação para o ano novo. Bem legal, hein? Lembrando que esse assunto de hoje, eu vou relembrar daqui a pouco, né? Ele faz parte dessas 3 lives. Aqui o grupo grande. Ah, legal, Carol, Gigi, que legal. Gratidão, gente. Oi, Isaura, seja bem-vinda. Mila. Então, gente, muito bacana, né? Para variar, as mulheres em peso, né? E cadê os homens, gente? Os homens têm que ser estudados pela NASA, né? Eliana, Aparecida, sejam bem-vindas. Os homens têm que ser estudados pela NASA, gente. Se ainda tiver jeito, né? Eu não sei se tem jeito, não. Sempre tem, né, gente? Tô brincando, sempre tem jeito. Afinal de contas, em toda a natureza tem harmonia, beleza e perfeição. Toda a natureza, todo lugar que você for, por que só aqui a gente estaria perdido, né? Chegou um representante da ala masculina, Júnior, solta fogos, primeiro homem representante da ala masculina. Seja bem-vindo, meu irmão. Gratidão por você estar aqui. Então é isso, gente. A gente falou na semana passada. Oi, Regina, minha mana, seja bem-vinda. Nós falamos na semana passada de continuar. Então a última live, essa e a semana que vem, vão estar falando do mesmo assunto. Vamos lembrar aqui que nós falamos, não leve problemas velhos para o ano novo. Como eu disse, só relembrando, é uma época muito propícia para a gente fazer as promessas no fim do ano para o ano que vem. Então aquela coisa antiga do eu quero emagrecer, eu quero fazer academia. Oi, Tatiana, eu vou começar a malhar. Eu vou começar a malhar, tá, gente? Tenho que perder esses quilinhos que a quarentena me deu. Sem eu pedir nada, ganhei. Então, eu tenho uma promessa para mim que é entrar na academia. Estou ferrado porque quem me conhece aqui na sala, todo mundo, vai me cobrar isso depois, né? Não me cobrem, tá, gente? Mas é muito oportuno falar sobre renovar atitudes. E para algumas pessoas aqui a gente vai estar falando algo mais profundo, né? Porque a gente acaba se vendo no final do ano após ano. Oi, Marco Antônio, seja bem-vindo, amigo. Ano após ano a gente se vê repetindo promessas. Oi, Daniele. E é bem chato porque chega uma hora, como a gente falou semana passada, que fica difícil até acreditar em mim. É muito triste quando a gente... Oi, Cristina, Luísa, minha flor da minha vida. Oi, Daniel, Renata, sejam bem-vindos. Uma honra ter vocês aqui. Uma honra ter a minha flor aqui. Lulu. Então, é muito chato, gente, como eu ia falando, quando a gente começa a desacreditar de nós mesmos. É bem triste isso, né? Oi, Daniel. E não tem muito sentido isso se a gente for começar a entender de fato o que está acontecendo. O que a gente tem visto ao longo desses anos é que o que falta absurdamente para as pessoas em geral, é informação, esclarecimento. Porque senão eu acabo achando que as coisas que eu passo são culpa minha. Para quem não conhece, muito prazer, Chicote, pessoal, Chicote. É a culpa, né?
Eu fico achando, e é interessante, gente, porque muitas vezes a gente acha que só a gente passa por esse problema. Muitas vezes a gente acaba achando que somos nós as pessoas que têm essa dificuldade. E quando a gente vai olhar, a grande maioria das pessoas está passando pela mesma coisa. Eu não sei se eu já falei aqui, provavelmente sim. Há alguns anos atrás, uns 3 anos mais ou menos, passando pela crise dos 40, eis que me vejo atônito, angustiado, depressivo, e sei lá umas quantas coisas, angustiado. Era como se eu estivesse numa roupa apertada, sabe? Era como se eu estivesse desconfortável na vida. E aí, num determinado momento, porque Papai do Céu existe, eu fui levado a pegar um livro, meio que de forma intuitiva, abri esse livro e tive um alívio tremendo, gente, quando eu olhei escrito no livro os sintomas que eu estava sentindo, as emoções que eu estava sentindo, os questionamentos que eu estava sentindo. Oi Vânia, oi Carla, Sueli, sejam bem-vindas, Ana, seja bem-vinda. Então eu estava sentindo ali e me vi naquele livro que falava da crise dos 40. Olha que bacana, gente. E aí me veio um peso na consciência, mas ao mesmo tempo, oi Michele, Mônica, sejam bem-vindas. Eu tive um peso na consciência tremendo, gente, porque eu fiquei muito aliviado, pensei, ai que bom, não sou só eu que passo por isso. E aí eu comecei a entender a importância que tem a gente saber, primeiro, isso que eu estou passando é normal, acontece. Oi Natália, seja bem-vinda, muito honrado com a sua presença aqui, minha amiga. Meu primo querido Ricardo, o homem da live das terças-feiras. Então, o que acontece, gente, para mim particularmente, quando a gente vê que o que está acontecendo comigo, no meu mundo íntimo, ele é normal, é parte de um processo, isso já me acalma. É quase como saber de alguém que é autoridade no assunto. Vem cá, isso que eu estou sentindo é normal? Então tá bom. Então vai fazer uma cirurgia, por exemplo. Estou com sintoma, incômodo, alguma coisa. Se o médico fala assim, calma cara, isso é normal. Estou tranquilo. Oi Valéria, oi Júnior, sejam bem-vindos. Então quando eu sei que é normal, isso já me acalma. Passar pelas promessas do final do ano é muito normal. Sem cumprir, ano após ano, é normal. Então é bom isso, Alexandre? Não, eu não estou falando que é bom. Normal, aliás, para mim, está incluído, é uma palavra que está incluída no rol das palavras mordomo. Para quem eu nunca falei ainda o que é isso, as palavras mordomo são palavras suspeitas. Não são exatamente culpadas, mas elas são suspeitas. Então quando alguém fala assim para você, não, tá tudo normal. Oi Bia, seja bem-vinda. Quando alguém fala assim, tá tudo normal, fica esperto. O que é normal, gente? E se essa pessoa acostumou com uma dor no peito? Se essa pessoa acostumou com uma situação na vida desagradável? Isso é bom? É adequado? Então é bem interessante, e eu tenho um rol de palavras mordomo. Pois é, Natália, tem palavras que já deixam a gente de orelha em pé, né? Opa, fica atento aí. E tem um valor tremendo, uma coisa que a gente não costuma fazer, gente, que é prestar atenção no que você fala. Nas coisas que você diariamente fala. As palavras que saem da sua boca falam do seu mundo íntimo. Assim como os seus gestos. Oi Roseli, seja bem-vinda. Assim como os gestos, assim como a sua postura, como a sua fala, a postura de voz e tantas outras coisas. Denise, gratidão pelo presente. Então, assim como a tua postura, a tua fala, tudo fala do teu mundo íntimo. Tudo fala do que está acontecendo aqui dentro de você. Hoje a gente vai relembrar um pouco da live da semana passada. Quem não assistiu, gente, tudo bem, não tem problema. Fala isso quase sempre, Sueli. Pois é. Então, quem não assistiu a live da semana passada, tudo bem. É lógico que tem mais conteúdo, tem mais detalhes. Mas a gente vai relembrar aqui os principais passos e os exercícios que nós fizemos como sugestão na semana passada. E a partir desse lugar... Oi, Baiana, Marquinho, meu amigo. Sejam bem-vindos. Então, a partir desses exercícios e da reflexão da semana passada, a gente vai
dar continuidade. Então, relembrar a semana passada, falar aqui sobre diferentes formas de apego e não aceitação. Refletir sobre onde ficou presa a sua vida. Pode parecer um exagero assim, mas é muito real isso. Uma revisão, perdeu, não tem problema, Daniela. Escuta a revisão hoje e se tocar seu coração, você volta lá e assiste semana passada. Só lembrando, gente, que a semana passada, essa e a semana que vem, essa pausa foi a propaganda do YouTube, tá, gente? Já estou plasmando aqui. Aparecida, Trajoandeiros, depois você me diz seu nome, por favor, se você puder e quiser. Então, essas 3 lives fazem parte desse propósito de levar a vocês entendimentos e exercícios para começar a refletir. O que a gente quer fazer, pessoal, com essas tantas lives, 16 eu acho, minhas e mais umas 16 ou 20 minhas do Ricardo, meu primo, é levar reflexão. O maior propósito meu aqui é gerar reflexão para que a gente possa parar de se acostumar, parar de se conformar com o que a gente não se conforma, de se satisfazer com aquilo que não me satisfaz. É ganhar consciência e tomar atitude. Minha Dinda, seja bem-vinda. Então, antes de começar, já temos uma turma legal aí. Eu quero propor um exercício muito simples. Calma que hoje ninguém vai pagar mico de olhos fechados no meio da sala, no meio da família. Ninguém vai pagar mico, tá, gente? Aliás, me lembrou uma coisa. Desculpa cair de paraquedas esse assunto. Sorriso. A Denise botou uma postagem outro dia fantástica falando sobre sorriso, gente. Quem gosta de sorrir, compreende. E quem não gosta, percebe sempre no outro o valor do sorriso, né? Como a gente, às vezes, sem saber, ajuda tanto o dia de alguém, a vida de alguém com sorriso. Sônia, Suiane, sejam bem-vindas. Então o exercício é o seguinte, gente. Não precisa fechar os olhos, é bem rápido. Eu vou fazer uma pergunta, aliás, são 2 perguntas. E eu quero pedir a vocês que respondam aqui, por favor, se vocês quiserem, é lógico. Respondam aqui, interajam, vai ser bem importante a participação de vocês, como foi na semana passada. Foi bem animado, foi bem legal. A pergunta, sorriso, né, Marco? Nossa, sorriso é divino, né? Nossa, eu gosto muito de sorrir. Então é assim, a pergunta é a seguinte. Você reparou, presta atenção na pergunta, você reparou essa semana que estava respirando? Não vale para quem faz yoga, meditação, aeróbica, exercício físico ou está resfriado, sinusite, rinite. Não vale. Quem está com alguma dessas questões, quem teve forçosamente que perceber a respiração, não vale. Daniele, Luciana, como é que é esse sim? Natália não. Quem respondeu sim provavelmente estava nem lembrava que estava respirando. Ah, sim, mas você, Eliana, já falei da respiração, né? Quem não sabia de respiração, quem não presta atenção em respiração, quem não está resfriado, lembrou essa semana que estava respirando? Olha, a quantidade de não. Quem respondeu aqui, sim, eu conheço algumas, é suspeito porque já conhece a inteligência emocional Bioflow, que é a ferramenta com a qual eu atendo, ferramenta terapêutica. Foi um acaso, mas sim, trouxe para a consciência e percebi. Não. Então olha que interessante. A Renata percebeu. Renata é suspeita, né, Renata? Bom, eu fiz uma pergunta difícil essa semana, né? Esse ano todo que passou. Oi, Silvia, seja bem-vinda. Esse ano, desde janeiro, Suiane também é suspeita, Mônica é suspeitíssima. Não, só gente suspeita, Valéria eu não sei se é suspeita. Tem muito sim que foi suspeito, tá, gente? Já são pessoas conhecedoras da técnica. A Daniela está dizendo que perceber essa semana e o começo do ano é todo o mesmo dificuldade, né? É difícil a mesma coisa, né, Daniela? Quase nunca durante o ano. Olha que interessante, né? Agora, as 20 conectadas, né, Ana? A gente aprende. Ediane, seja bem-vinda. Se o seu nome não for assim, me fala, por favor. Sim, devido ao cansaço. Então, olha, é muito
É muito comum, gente, que a gente lembre que está respirando porque tem algo que me chama para isso. A segunda pergunta é rápida, hein? Não pode pensar muito. Você sabe como você respira? Andréia, seja bem-vinda, querida. Você sabe como você respira? Não vale resposta mal criada, tá? Pelo nariz, pela boca. Não, não é isso. Aliás, por favor, gente, respirem pelo nariz, tá? Nossa, por favor, não respirem pela boca. A não ser em caso de necessidade de saúde ou algo assim. Você respira no tórax? Você respira no abdômen? Qual é a quantidade de ar que você respira? É pouco ar? É muito ar? É ofegante? É curto? Tá ficando complicado, pois é. Às vezes sim, outras não. Na Bioflow a gente diz, e é fato isso, gente, a gente respira como vive. Complicou, né, Lulu? A gente vive como respira, gente, e respira como vive. Incrível isso. É incrível como os profissionais da Bioflow, eles têm a capacidade, a gente olha uma pessoa respirando normalmente e começa a falar. Complicou, né? Complicou, Roseli. A gente vê a respiração de uma pessoa e a partir dela começa a entender um pouco de como essa pessoa funciona na vida. Porque a respiração fala da minha relação com a vida. Pelo abdômen, olha que legal. É ofegante. Totalmente descompassado, é isso. Essa pandemia ajuda a gente, ou atrapalha a gente nisso, né? Outras vezes curto. Então são várias percepções, né? Então olha só, agora guardem essas respostas. Vive como respira e respira como vive. Vou falar rapidinho sobre isso. Quando a minha raiva só e respirei fundo. Quando seus ombros ficam rígidos, sabe quando você pega o ombro da pessoa, vai fazer uma massagem, tá igual uma pedra, um concreto? Você fala, nossa, fulano, tá duro aqui. Você fala, tô tenso, tô nervoso, tô uma pilha. Tô tenso, tô nervoso, tô uma pilha de nervos. O que é essa rigidez nos músculos do seu corpo, nessa região? Emoções, não é isso? Quando a gente sente raiva, Bia, você provavelmente sentiu isso aqui assim, ó, apertar maxilar. O que é isso? Emoções. Atingindo direta o ombro, uma pedra. É muito comum. Então olha só, se as emoções enrijecem os músculos do ombro, se as emoções fazem com que eu aperte os dentes, qual é a diferença das emoções ativarem também os músculos respiratórios? Todos os outros do corpo. Aliás, vamos mais além. Qual é a diferença dessas emoções ativarem todas as células do seu corpo? Em todas as áreas do funcionamento do seu corpo. Bruxismos, dores miofasciais, isso. É bem bacana. Oi, Alexandre, meu xará, seja bem-vindo. Então, olha só que bacana. O que a gente está falando é que as emoções ativam diretamente, mexem diretamente na sua fisiologia. É uma coisa só. Então, guarda essas duas respostas. Alexandre, percebe aí. Se você lembrou que estava respirando, o Alexandre não vale porque ele canta. E muito bem, por sinal. Ele faz exercício respiratório. Ele sabe por onde respira, ele conhece bastante sobre isso. Não vale então, Alexandre, deixa pra lá. Então vamos relembrar aqui rapidinho, gente. Na semana passada, a gente falou sobre os problemas velhos, né? Para quem conviveu comigo mais tempo, no dia a dia, sabe que eu detesto problema antigo. Problema velho para mim é problema antigo. Eu costumo dizer que os problemas antigos são um insulto à minha inteligência. Não que ela seja assim algo extraordinário, mas o mínimo de bom senso, de coerência, de inteligência não pode admitir problemas antigos. Ou pelo menos tem que procurar trabalhar com eles. E aí a gente fez uma analogia. Gente, se o problema se repete, é como você levar a sua televisão no concerto, ela volta boa, daqui a 2 dias ela quebra do mesmo jeito. É um sinal claro de que não se achou a causa. E a gente falou que essas causas reais, não aquilo que a gente percebe no dia a dia, não o que a gente percebe no nosso comportamento, esses são sintomas, não são as causas. As causas reais estão no nosso inconsciente. Como diz a psicologia, como diz a inteligência emocional Bioflow e tantas outras sabedorias milenares. O que a gente quer dizer, e eu falo muito isso nos atendimentos em consultório,
Basta marcar uma consulta com ortodontista. Sim, é isso aí. Tem especialidades para isso, né? Mas o bruxismo, assim como todas as reações do corpo, tem uma causa emocional. Eu costumo dizer o seguinte, gente, presta atenção nisso, por favor. Importante não é o que você faz ou deixa de fazer. Entre aspas, é claro. Importante é você começar a procurar entender por que que você faz. Por que que você deixa de fazer? O que é que está por trás disso? E foi isso que nós olhamos com vários exemplos. Quem quiser dar uma olhada lá depois na live. Eu dei exemplos de comportamentos, de problemas pessoais, no lado financeiro, afetivo, onde a causa, a princípio, o outro, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, não era o principal era o que estava vibrando aqui dentro de mim. Então essas causas, gente, e por isso os problemas acabam ficando antigos, é porque a gente acaba não olhando aonde precisava olhar. Diz o Dr. Carlos Veiga, gosto muito de lembrar disso, quem procura culpados não quer olhar para dentro. Então é bem importante a gente começar, até por uma questão de bom senso, não precisa acreditar no Alexandre. Uma questão de bom senso, gente, eu tenho um problema que eu sempre tento resolver, nunca consigo. Ou consigo, mas ele se repete. Eu mudo de par afetivo, eu mudo de estado, eu mudo de trabalho, eu mudo de planeta, e essa desgrama desse problema me acontece de novo. Caramba! Aí a gente começa a achar que o Papai do Céu persegue a gente, que só eu no mundo dei azar. E eu começo a fazer muita amizade com esse cara aqui. Para quem não conhece, culpa pessoal, pessoal culpa. E eu começo assim, tá vendo? Eu tenho que sofrer mesmo. Não tem jeito não, é assim mesmo. Então é bem importante eu começar com muito bom senso a perceber, gente, se tudo na natureza é harmonia, beleza e perfeição, o que está errado na minha vida? Desculpa dizer, com todo respeito à dor de cada um de vocês, eu também tenho as minhas. Não tem nada de errado na vida. A gente recebe da vida aquilo que a gente precisa para aprender as coisas. Eu não estou dizendo que eu gosto de problema, detesto, xingo, brigo, mas depois que passa aquele momento mais difícil, eu gosto de me perguntar para quê? Oi Carol, Verônica. Carol entrou de novo. Então, se perguntar para quê? Oi Aline, seja bem-vinda, amiga. Então, olha só, gente, se as causas que me movem, quem não conhece, eu vou apresentar. Algumas pessoas conhecem de longa data já esse meu amigo, companheiro de trabalho, o Gabriel Pensador. Por quê, gente? Esse aqui é o Gabriel Pensador. Olha aqui o Gabrielzinho. Gente boa, adulto, dono, pai de família, tem seu negócio, tem sua vida. Só que ele começa a perceber que tem alguma coisa que não está legal na vida dele. Lembra que eu te falei que as causas são inconscientes? Eu vou ter que falar aquela frase de novo, Ricardo. Oi, Sérgio. Oi, Kátia, seja bem-vinda. Eu vou ter que falar aquela frase de novo. Gente, é uma frase de Jung, o criador da psicologia analítica. Uma autoridade nesse assunto. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida. E você vai chamar isso de destino. Minha vida é assim, sofrer com isso. E quando você vai ver, não é bem você que está decidindo a sua vida. É a sua criança. A chupeta aqui. São as crenças que você construiu lá atrás. Ai meu Deus, o Alexandre sempre fala isso. Gente, se a gente estivesse falando de televisão, a gente estava falando da fábrica, né? Poxa, essa fábrica teve algum problema lá no início, por isso que está dando esse problema aqui agora. Como nós estamos falando de gente, a gente tem que falar do nosso início de fabricação, né? A nossa criança. E aí você pode perguntar, Alexandre, mas se as causas são inconscientes, como eu vou descobrir o que está acontecendo? Como eu vou perceber qual é a causa real desse problema velho que eu não quero levar para 2021? E a gente falou na semana passada de 3 ferramentas. 2 eu tenho certeza. A gente falou da autoobservação. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, bom, agora há pouco a gente falou, observa o que você fala, observa a tua postura, observa a tua entonação de voz, observa como você se apropria da tua verdade, do teu poder ou não.
Observa se você entrega esse poder sempre na mão do outro. O que é entregar meu poder na mão do outro? Ah, fulano, você que sabe. Decide aí. Não, para mim, tudo bem. Tudo bem falar tudo bem. Mas para mim, tudo bem também está incluído nas palavras mordomo, palavras suspeitas. Se alguma palavra se repete muito para você, se algum comportamento ou situação de vida corriqueira, cotidiana, se repete muito, abre o olho. Tenha algum recado da vida aí para você. Ô, minha prima, seja bem-vinda, Verônica. Então, a autoobservação é a primeira ferramenta, porque, olha, é inconsciente, mas o teu inconsciente fala, gente, através dos teus sonhos, através do que o Freud falava, o ato falho, né? Quando a pessoa fala uma palavra errada, fala, ai, desculpa, não era isso que eu queria dizer, não, você não é chato não, quer dizer que você é lindo, que você é isso, você é aquilo. A gente morde a língua nas ações, nas palavras. Então, a autoobservação é a primeira coisa. A segunda coisa, gente, é uma coisa tão simples, mas eu nunca tinha pensado nisso. Onde é que está a solução do problema de matemática? Detesto matemática, viu, gente? No problema. A solução do problema de matemática está no problema. Você precisa o quê? Se debruçar sobre ele, observar, estudar, tentar tirar dali o que ele está pedindo, como é que eu chego, sabe? É esse trabalho, né? A gente está falando aqui de problemas antigos, né? Então, vou fazer uma pergunta simples agora, hein? Fiz duas difíceis no começo. Onde está a solução do seu problema antigo? Fala para mim. Responde aí alguém, por favor, me salva. Onde está a solução do seu problema antigo? E está no... Quem se habilita? Quem escreve aí? Está no problema antigo. A solução do seu problema está no seu problema. Louco isso, né? Então, olha só. Faz sentido isso? Dentro do problema antigo. É isso. A solução do problema velho está no problema velho. A solução do problema novo está no problema novo. É bem coerente isso, né? No problema, no problema, no problema. Não, com você não, menina. Com todos nós, Natália. Está no problema, né? Então, olha só que bacana, gente. Vê se aconteceu com vocês. A gente passou a vida assim, ó. Correndo do problema. A gente faz isso até hoje. Vem um problema, corre do problema. Corre do problema. E quanto mais o problema, quanto mais eu corro dele, maior ele fica, igual uma onda no mar. O Marquinhos sabe bem disso, conhece do assunto. Se você está no mar, na beiradinha, está entrando na água, veio uma onda, parte para cima dela. Porque se você correr dela, ela vai aumentar de tamanho e daqui a pouco pode te engolir. Assim é o problema. O problema não morre. Então Freud tem uma frase linda, dura, mas linda, que fala que as dores não morrem jamais. Elas são enterradas vivas dentro de nós e vão sair das piores maneiras. Nos problemas emocionais, nos problemas físicos, porque o corpo tenta ajudar a gente a colocar essa energia para fora. Então, gente, não levar problemas velhos para o ano novo. Primeira dica, se observa. Usa o momento onde tiver o problema, onde aquele problema se repetir, e olha para ele. Pois é, Bia, todos nós. Eu falo, mas eu estou com a mão levantada, né? Tem uma frase muito sábia que diz que a gente vem para ensinar o que tem que aprender. Eu acho lindo isso, né? Então, olha só que bacana. Quando vier o problema, ninguém vai gostar. Ai, que bom. Ai, tomara que venha o problema. Não, não é assim. Mas, gente, ele vai aparecer daqui a pouco de novo. Talvez, né? Tomara que não, mas ele provavelmente vai aparecer. Quando o problema aparecer, você vai perceber a sua reação. Essa é a primeira ferramenta que a gente mostrou na semana passada. É um equipamento de medição da NASA. Gente, isso é da NASA, tá? Se eu falar que é da NASA, o pessoal, né, faz uma oba-oba. Pega a situação pela qual você está passando nesse problema e percebe qual é a sua reação. A sua reação é proporcional? Então, a Bia falou que tem muita raiva hoje. Essa raiva parte para cima dele. É isso aí, Marisa. Parte para cima do problema, gente.
Coragem não é não ter medo, coragem é seguir, partir para dentro, apesar do medo. Zona de desafio, como a gente diz na Bioflor. Oi, Thalita, seja bem-vinda. Então pega a situação pela qual você está passando e percebe se a sua reação é desproporcional. O que é desproporcional? Ah, tem uma situação que me deu uma raiva danada. Foi uma raiva muito grande, desproporcional à situação? Ou às vezes eu nem... Ah, não foi nada, Alexandre. Que é um mecanismo de defesa do inconsciente, né? A minimização, a projeção. Não, comigo está tudo bem, fulano é que está assim. Eu sou bom, fulano é que não é bom. Se a sua reação é desproporcional para baixo, com a indiferença, uma coisa muito grave que aconteceu, você fala, ah, nada demais, olha, nem senti, nem chorei, né? Ou então uma reação muito grande. Essa diferença, gente, está ligada a uma ferida da sua criança interior, que é o nome está muito batido hoje em dia, mas eu não conheço outro nome para designar as dores, traumas e crenças que você tem aí dentro de você. Essas dores, traumas e crenças, como diz a frase do Jung, que eu citei agora há pouco, elas dirigem a sua vida. Agora me diz uma coisa, gente, se a maioria de nós não sabe nem se respira, se a maioria de nós não sabe por onde respira, não sabe como respira, como a gente vai saber que crenças eu tenho? Como a gente vai identificar qual é a situação onde eu estou me enfiando e não queria estar, a situação onde eu estou fugindo e não queria fugir? Só através da autoobservação. Então a segunda ferramenta é essa que eu chamo de brincadeira da NASA. Você mesmo pode começar a perceber, minha reação é proporcional, desproporcional? A segunda ferramenta, se eu ver que ela é desproporcional, as questões do adulto, esse aqui é o adulto, as questões mais fortes e impactantes na vida de um adulto, a segunda ferramenta é você olhar para a sua história, para a sua biografia. Provavelmente, gente, você vai ver questões que aparecem na sua vida hoje que estão presas lá atrás. São tão parecidas as situações, mudaram os nomes, mudou o cenário, você é um adulto, mas na essência você vive as mesmas coisas, repete as mesmas crenças, repete os mesmos padrões. Então, equipamento da NASA, biografia e a autoobservação. E vamos lá. Como é que são os apegos e a não aceitação? Como é que isso pode se apresentar para nós? Existem o apego consciente e o apego inconsciente. Então a gente vai dar alguns poucos exemplos aqui, porque infelizmente o tempo é curto. O que pode ser um apego consciente, gente? Alguém fez algo de muito ruim para você, alguém traiu a sua confiança, seja no trabalho, no relacionamento. Quem não passou por algo assim, né? Isso é muito mais comum do que a gente pensa. E você fica com uma raiva tremenda daquilo, lógico, né? Situação, reação. Só que pode ser que essa pessoa tenha, sem querer, apertado um botão errado em mim. O que é o botão errado, Alexandre? Pode ser que ela tenha tocado, sem saber, numa ferida que eu já tinha lá atrás. As 5 feridas emocionais, segundo a escritora Lair Bourbon, que é uma tem vários olhares. Oi, Luciene, seja bem-vinda, querida. A Luciene Bourbon é uma das pessoas, uma das definições das 5 emoções primárias nossas, as nossas 5 feridas emocionais mais aceitas, né? Mais redondas, vamos dizer assim, que são a rejeição, a injustiça, o abandono, a humilhação e a traição. Rejeição, injustiça, abandono, humilhação e traição. Essas são basicamente as 5 feridas emocionais que se apresentam comumente nessa criança. Então vamos dizer que você lá atrás apreendeu, olha que palavra interessante, gente, não é o que a criança aprendeu, não é bem isso, isso conta, claro, mas muito mais do que isso é o que ela
apreendeu? O que eu entendi do contexto que me cercava? O que eu entendi do que eu escutava, do que eu via? Que crenças eu construí sobre mim mesmo? Que crenças eu construí a respeito da vida e das pessoas? Então, se eu passei lá na minha história, eu passei por uma traição daqueles que eram a minha referência de segurança, de amor e de verdade, os nossos pais, qual vai ser a minha reação quando alguém na minha vida adulta trair a minha confiança? Situação de traição na vida adulta, a minha reação. É uma dor, eu tenho a dor do momento presente que eu estou passando e vou fazer um download daquela dor. Namorado, né, menina? Nossa, que problema, hein? Brincadeira, tá, gente? Namorado não é problema, nem namorada. Mas às vezes dá problema, né? Sabe por quê? A maioria dos nossos relacionamentos não são entre adultos, são entre feridas da criança. Nos relacionamentos é muito comum um toca na ferida do outro sem saber. E se os dois estão inconscientes, olha a bagunça que isso fica, gente. Então, o fato é que, por conta dessa raiva exacerbada, pode ser que eu me apegue àquela dor. Edianes, seja bem-vinda, querida. Pode ser que eu me apegue naquela dor de uma maneira tão grande, de uma maneira tão forte, e negando ainda por cima isso, né? Então alguém fala para mim, por que você está assim? Eu digo, eu estou chateado porque fulano, Beltrano fez isso, eu não aceito isso. E aí eu pergunto, mas o que aconteceu? Mas foi quando? Foi ontem? Foi esse mês? Não, isso tem 20 anos. Não, isso tem 30 anos. Numa festa de família, quem é da família aqui talvez lembre, duas tias, sabe aquela tia velhinha? Quase 90 anos, duas eram irmãs. Alguém falou uma brincadeira, uma lembrou do apelido que a outra tinha, alguma coisa que aconteceu. As duas queriam se pegar de tapa, gente. Guardaram aquela mágoa por 70 anos, 80 anos. Aquilo estava vivo como se fosse ontem. Sem querer a gente se apega à dor, sem querer a gente se apega àquela raiva. E se eu não processar isso, eu posso inclusive estar me enganando, que eu já esqueci, que eu virei a página, mas levo a minha vida em função disso. A gente conheceu um caso há muito tempo atrás, de um rapaz que saiu de casa com 16, 17 anos, movido por uma raiva, por uma angústia. Lembra das 5 feridas emocionais? Rejeição, humilhação, traição, abandono. Movido por essa raiva, esse rapaz caminhou e foi buscar na vida o sucesso profissional e financeiro que ele era desafiado a ter em casa. É ótimo buscar sucesso financeiro e pessoal, é ótimo, mas se é movido pela raiva, essa pessoa passou quase 25 anos, conquistou tudo o que ela queria, e quando chegou lá em cima, um vazio tremendo. Ela não viveu esses 25 anos para ela. Ela viveu apegada à raiva. Olha como isso confunde a gente, né? Olha como é importante, gente, a gente se observar para pensar, inclusive, para que você acorda todo dia. Isso que eu estou fazendo é para mim? Para quem é que eu estou acordando cedo? Para quem é de fato? Lembra o que eu falei? O que está por trás disso? O que move os meus passos? O que verdadeiramente move as minhas atitudes, as minhas não ações? Então é muito comum a gente ter apego consciente ou inconsciente, como a gente falou agora. Essa pessoa chega lá depois de 25 anos e olha e vê que não viveu para ela. Ela estava completamente inconsciente. E às vezes eu tenho raiva assim, lembro de quem é, lembro do que é, e passo anos, passo décadas com essa raiva. Oi Gleide, seja bem-vinda. E eu, por mais que eu repita, eu não quero mais saber do fulano, eu não quero mais saber de Beltrano, eu estou sempre ligado a ele, porque essa dor que mexe no meu corpo, e você percebe que isso é muito real, quando você lembra do fato, isso mexe no seu corpo. O corpo não mente nunca. O corpo fala em tempo real o que sente a sua alma. Então, se você sente no corpo, o seu coração acelera, a sua respiração muda, você fica com calor, aperta os dentes, olha a raiva aí. Olha o seu apego
prendendo muito mais do que você pensa, prendendo a sua vida. Porque, em geral, quando a gente está apegado, quando a gente bate a mão e fala assim, não aceito isso que fizeram comigo, a sua vida trava. E por falta de consciência, e adorei esse i. Se você quiser falar, minha amiga, fica à vontade, se não, guarda o i aí para você, por favor. Mas é incrível, gente, como a gente às vezes trava a própria vida. E sabe o que acontece, gente? Os anos passam, as décadas passam. E às vezes a gente eu levei 20 anos mais ou menos por uma questão muito pessoal, não tinha a ver nem com relacionamento, não tinha a ver com trabalho, tinha a ver comigo. E eu passei 20 anos quase para entender uma coisa. Falei, nossa, perdi 20 anos da vida. Aí eu pensei, não, vou fingir que foi uma faculdade que eu fiz e agora eu estou pronto. Aí eu falei para mim assim, pô, Alexandre, faculdade de 20 anos, são 2 de medicina. Tudo bem, mas esse aprendizado eu levo para o resto da vida. Então é bem bacana quando a gente começa a se perceber. Sim, é isso aí, Alexandre. As emoções estão... Gente, nós somos emoções, nós somos seres absolutamente emocionais. E quem aqui fala assim, batendo no peito, eu sou racional, eu sou mental. Desculpa, gente, hoje a medicina, a ciência comprova que as nossas reações é sempre instintiva. O instinto manda fazer e a mente explica 2 segundos depois. Vou fazer. O instinto já resolveu, filho, já está resolvido. Nós somos seres emocionais. E por isso é tão importante o que a gente chama na Bioflow de meditação Bioflow. É outro exercício que eu vou falar para vocês, que é desenvolver consciência do que eu sinto no corpo, na emoção. E olha, a gente está bem atrasado, gente, enquanto humanidade, não é você nem eu, nós, raça humana, porque a gente nem sabe como respira. A gente não percebe. Se eu não sei como eu respiro, como saber o que eu estou sentindo no dia a dia? Podem ter coisas que me magoam profundamente, pode ter coisas que eu não aceitei ainda, mentalmente eu digo que aceito. Quer fazer um teste? Pensa naquilo que você falou assim, não, já resolvi, já fiz terapia, tudo resolvido, já elaborei isso. A gente tem uma técnica na Bioflow bem bacana e simples, que ajuda, e muitas vezes quando a gente faz essa técnica, a pessoa não consegue repetir aquilo que ela tinha acabado de falar com toda certeza que resolveu. Porque ela observou sua mente, mas não constatou esse cara aqui. Não perguntou para ele, e aí, cara, e você? O que acha disso? Porque naturalmente, lembra, a gente foge da dor, a gente foge dos problemas. Quando eu fujo da dor, quando eu fujo do problema, eu fujo de sentir. Aceitação, perdão, não é um botão que a gente aperta, não é uma coisa simples. Alexandre, aceita aí, poxa. Não é assim. Aceitação, perdão, desapego é uma construção. E a gente vai começar a falar um pouco. Chato esse tempo, né? A gente tem que mudar para o YouTube logo para acabar com esse negócio de tempo. Porque esse assunto, gente, e não é a intenção nossa encerrar esse assunto, é assunto para um mês inteiro falando. Tem vários momentos na sua vida em que você pode perceber que de fato não aceitou alguma coisa. De fato está apegado, a gente se apega até à própria dor. Às vezes eu acostumei uma maneira de viver na vida, acostumei com um problema, e por pior que seja esse problema, por pior que seja essa dor, ele já é um terreno conhecido. É o que a gente chama de zona de conforto. E eu até prefiro ficar por lá. Porque e o novo, como é que é? Será que vai ser bom lá? Será que tem uma dor maior lá? Muitas vezes a constelação familiar fala disso. O meu apego é a crença que eu aprendi. Então, se eu apreendi do meu pai e da minha mãe que eu não sou bom o bastante, que eu não sou capaz, que eu não sou suficiente, a gente deu alguns exemplos disso na live passada. Se essa criança entender que ela não é capaz, que ela não é inteligente, por exemplo, a criança não tem maldade. O que um pai e uma mãe ensina para ela é lei. É o que eu escutei uma vez no consultório. Alexandre, essa é uma cláusula pétrea para mim. E eu falei com muita amorosidade, mas com muita verdade, com muita assertividade. Essa cláusula pétrea vai matar você.
Às vezes a gente leva a nossa vida para o buraco, preso a uma crença. O mesmo amor que eu tenho pelo meu pai e pela minha mãe é com esse mesmo amor que essa criança vai defender essa verdade para o resto da vida. E como não está consciente, Yonda Becker, seja bem-vinda, minha amiga. E como eu não estou consciente, eu não consigo olhar e ver as consequências que isso vai ter para a minha vida. E muitas vezes para os meus filhos, para os meus familiares. É muito bonito essa honra ao pai e à mãe, e a gente tem que honrar mesmo muito esse pai e essa mãe, que fizeram o melhor que eles puderam. Mas vamos combinar que nem eles e nem nós somos totalmente preparados, aliás, muito pouco preparados, para educar da maneira mais adequada. A gente está começando a aprender agora a educação, pelo menos ao que faz mal a educação. Já tem a escola do Rudolf Steiner e outras escolas, poucas, mas tem. Oi, Milton, seja bem-vindo, amigo. Já tem alguns lugares onde pode se aprender educação adequada. Mas nós não recebemos, a maioria de nós não recebeu essa educação adequada. Então eu me apego às verdades que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe e acabo levando elas debaixo do meu braço como a única bandeira, como a única maneira de viver. E tem uma frase que eu gosto muito, né? A vida que você levou até agora não tem por que ser a única vida. Então é bem bacana você... Alexandre, como é que eu vou saber se eu estou apegado? Como é que eu vou saber se eu aceito ou não aceito? Gente, é relativamente simples. Toda vez que você tiver um incômodo na vida, um problema de saúde, algo que se repete na sua vida, principalmente, tem algo aí para você aprender. Principalmente as coisas que se repetem na sua vida. Então, se você não aceita não ter recebido, porque depois, no começo a criança aceita, é uma verdade para ela, mas quando ela cresce, provavelmente ela pode se revoltar até com isso e cobrar da vida aquilo que ela não recebeu dos pais. Seja com carência, pedindo amor, quase que mendigando o amor, seja com agressividade. Não me deu amor, também não quero, mas agora quem vai fazer acontecer sou eu. Então são dois extremos de uma mesma dor, a dor dessa carência, né? É muito comum eu não aceitar as coisas que eu passei, ou me apegar às verdades que eu aprendi. Então se eu não sou bom bastante, eu não sou bom bastante. Então é bem bacana, e a gente pode perceber de uma maneira relativamente simples, que cada vez que um problema se repete, tem algo na vida que eu não estou enxergando. Então vamos lá, como é que a gente pode entender, promover esse apego e essa aceitação? Como é que a gente pode pegar esses problemas velhos do ano novo, aliás, do ano velho, e dos anos da nossa vida, e levar solução para o ano novo? Onde ficou presa a sua vida? Olha que frase, né, gente? Essa frase dói, né? Porque a não aceitação é um peso insustentável. Quando a gente fala em aceitar, a gente não quer dizer concordar. A gente não quer dizer gostar de ou de alguma coisa. Não é isso, tá, gente? Aceitar é uma constatação. É como se eu olhasse para o tempo e falasse assim: poxa, programei uma praia hoje e está chovendo. O que eu posso fazer? Tem uma frase bem bacana, né? Que eu tenho a sabedoria para mudar tudo que eu posso, capacidade para mudar, ou força, mudar tudo que eu posso, e sabedoria para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Mas a grande maioria das coisas da sua vida você pode mudar. Aceitação é olhar para esse tempo de chuva e falar assim: cara, está chovendo. Quanto antes eu aceitar, eu consigo ter lucidez, calma, paz de espírito para achar uma solução, para achar uma alternativa, para construir um caminho. Agora imagina como é o comportamento. Oi, Sueli, seja bem-vinda. Imagina o comportamento quando eu não aceito que está chovendo e resmungo e reclamo. E olha a palavra, reclamar. Clamar de novo, clamar de novo, clamar de novo. Eu estou toda hora falando para a vida daquele problema. Eu não deixo a vida esquecer, quanto menos eu. E aí eu entro num ciclo vicioso de reclamação. Isso vai até as vias, de fato, fisiológicas, quando o hipotálamo transforma as suas emoções em enzimas que vão para a sua corrente sanguínea. Então, se eu reclamo todo dia chega uma hora que o seu corpo, as suas células reclamam.
elas querem mais daquela enzima da reclamação. É como ficar adicto em álcool, em drogas, em seja lá o que for. A gente se vicia nas nossas emoções. Isso é real, isso é fisiológico. A Candice Pert, um cientista norte-americano, alguns anos atrás, descobriu as moléculas da emoção. São essas enzimas. Oi, linda, seja bem-vinda. Então, Alexandre, como promover o desapego, a aceitação? Como? Bom, a primeira coisa importante é você identificar apegado a quê? O que eu não aceito? Se você não tiver plena consciência disso, poucas pessoas têm, fica atento ao problema que se repete na sua vida. Eu quase poderia dizer, é brincadeira, tá, gente? Mas eu quase poderia dizer assim, torce para acontecer logo de novo esse problema. Porque, olha, você vai poder, como um cientista, se observar na hora. O que está acontecendo? O que eu sinto? O que antecede isso? Então é preciso você, primeiro, identificar o que é. O que é esse desapego? O que eu não estou aceitando? Onde é que eu estou preso? E olha, é muito sério esse preso. A gente fica de verdade, gente. Se você sente que a sua vida não anda em algum nível afetivo, familiar, na internet você acha a roda da vida, bem bacana. É aquele gráfico em forma de pizza com várias fatias. Então, lado afetivo, emocional, espiritual, financeiro, lazer, saúde, onde você vai graduando. Como é que está o seu nível de satisfação naquele aspecto da sua vida? Então, quando você vê algo doendo, se repetindo, um problema, essa é a hora de você se observar. E aí vai uma outra ferramenta, gente. Percebe as sensações do corpo naquele momento. E dá espaço para sentir as suas emoções, né? A Bia falou agora há pouco, eu prendi a respiração, para segurar a raiva, né? Foi algo assim que você falou, Bia? Para segurar a raiva e depois eu consegui respirar. Então, quando eu não vou dar conta, vou quebrar a cara de alguém, segura, reprime. Mas se você tiver tempo e condições, dá um espaço para sentir. A gente virou mestre em reprimir as emoções, porque nós fomos criados assim. Alexandre, não chora, criança feia não chora. Não fica com raiva. Coisa feia. Homem não chora. Engole esse choro. E eu aprendi, assim como aprendi que o dinheiro é sujo, né? Porque como a criança entende disso, gente? Aprendi que é errado sentir raiva, sentir tristeza. Não tem nada de errado, gente. Essas são emoções básicas. Isso, valeu, Ricardo. Vai postar a roda da vida. As emoções básicas, gente. Tristeza, alegria, raiva, asco, medo. São emoções básicas. A gente fez uma live aqui sobre as emoções. Elas são necessárias para a minha vida e me ajudam a viver. Faz parte do meu instinto de sobrevivência. O problema não são as emoções. O problema é que a grande maioria de nós, nunca aprendeu a lidar com as emoções. E esse é um dos objetivos da inteligência emocional Bioflow. Esse é um dos objetivos de um curso que a gente fez há 2 anos e que tem, graças a Deus, ajudado a muitas pessoas, que é o Renovando Atitudes. É trazer informação, esclarecimento. E ajudar, através da inteligência emocional Bioflow, as pessoas a aprenderem uma nova maneira. Aprender o que ela é rica, isso aí, legal, Gleide. As pessoas aprenderem uma nova maneira de lidar com as suas emoções. Porque imagina, gente, quando você começa a se perceber, em algum momento você vai perceber que sente uma raiva ou uma angústia no peito, na mandíbula, no estômago. Cada parte do corpo fala algo sobre o que você está passando na sua vida. Numa palestra semana passada, uma pessoa perguntou qual a importância de perceber a minha respiração. Olha, se você percebe, por exemplo, que está ofegante, como alguém aqui falou no início, percebe como é que é a emoção, como é que é a emoção nesse momento. O que é uma respiração ofegante? Pode ser um medo, pode ser uma ansiedade muito grande, um medo, uma angústia. Então você percebe a respiração, percebe a emoção que está por trás dessa respiração e pode começar a olhar para o seu dia. E isso, Sueli, o corpo fala o tempo todo. O corpo é um mestre para nós.
Percebe a respiração, o que eu estou sentindo na emoção, o que eu estou sentindo no corpo. O que está acontecendo, o que acabou de acontecer, o que eu acabei de escutar, lembrar, falar ou ouvir, que ativou, que gatilhou essa emoção em mim. E aí eu vou lá, se isso se repete, eu vou lá para a minha infância. Que questão parecida com essa me gatilhava na minha infância? E aí eu começo a conhecer, lembra do que nós falamos no começo? Entender o que está por trás das minhas ações e não ações. Se eu começo a me observar, eu vou começar a perceber o que eu não estou aceitando na vida, o que eu estou apegado ainda na vida. Mas olha, gente, é muito importante nesse processo sentir. E é muito comum, tem uma quantidade muito grande de pessoas que na Bioflow a gente dá o nome de pessoas congeladas. Por necessidade de sobrevivência, eu reprimi tanto as emoções que eu fiquei dormente. Você está sentindo? Não, nada. Tá? Tô normal. Olha a palavra mordomo aí. Tô normal. Normal é esquisito. Então, o que a gente precisa fazer? Treinar sentir. Não adianta para coisas mais intensas, mais profundas, gente. Vivência, experiência de consultório real ali no dia a dia, todos os dias. Não adianta só elaborar aqui. Em algum momento você, sim, é ótimo elaborar, você vai conseguir caminhar na vida, mas é como se fosse uma corda que tem fim. Chega uma hora que você, sabe no desenho, quando o bichinho quer andar mais e está preso em algum lugar? E você faz isso aqui, a vida não anda. Porque existe uma ligação de dor com a sua história. Olha o cadeado de novo. Tem saído um cadeado desse tamanho? Tem aqui, ó. Simples, né? Alexandre, é a chave? Não. Consciência e atitude. Para ter consciência, eu preciso me observar e me conhecer cada vez mais. Refletir na minha vida qual é a consequência, qual é o ganho secundário que eu tenho continuando apegado nessa dor. Continuar nutrindo uma raiva, uma tristeza, uma angústia por alguém ou por alguma situação. É avaliar, escrever num papel, coluna da esquerda, o que eu ganho com isso, coluna da direita, o que eu perco com isso. E você vai ver que está perdendo momentos preciosos de vida plena, abundante, feliz, de se conhecer, de se descobrir, de viver cada vez mais liberto. Identificar os gatilhos, qualidade de vida é um grande salto, é verdade, sim, é um salto de qualidade de vida. A Fanny Van Leer, que é a criadora da inteligência emocional Bioflow, diz que a sua qualidade de vida está diretamente ligada à qualidade de se auto-observar. Na semana que vem a gente vai continuar esse assunto e vai trabalhar mais essa parte de ressignificação. A gente tem uma live somente sobre isso. E eu vou propor a vocês, gente, Natal e Ano Novo não vai ter live, tá? Por favor. O Alexandre quer desfrutar das delícias, das companhias dessas datas tão bonitas, né? Principalmente o Natal, e tão simbólicas. Mas eu vou propor a vocês na semana que vem um exercício, uma dinâmica para a gente fazer para o Ano Novo. Então, no Natal eu vou gravar uma live rapidinha, de alguns minutos. Eu vou fazer essa dinâmica. Então eu vou escrever no Natal, vou adiantar alguma coisa aqui, tudo que eu quero para mim no Ano Novo. E no Ano Novo eu vou escrever uma outra coisa e vou queimar. Então na semana que vem a gente vai falar mais sobre isso. O que a gente pode deixar para hoje é dizer a vocês que ter uma vida, uma qualidade de vida melhor é real, é possível e vocês, todos nós, merecemos. A autoobservação vai levar você em algum momento a entender o que dói em você. E você pode aos poucos, às vezes, pode fazer isso de maneira autônoma. Pode ser que algumas questões precisem de ajuda profissional, mas de uma forma ou de outra vale muito a pena você entender onde é que ficou presa alguma área da sua vida. Levar você a avaliar se vale a pena continuar batendo no peito e dizendo que não aceito, que não perdoo. É uma construção, lembra? Perdão, aceitação, é uma construção que eu vou fazendo com observação,
do que acontece comigo, das consequências reais disso e do porquê que eu estou tão apegado a isso. Se conhecer desde os primórdios da humanidade, é isso que a gente vê em várias filosofias diferentes, em várias religiões diferentes, todas elas falam a mesma coisa, em línguas diferentes, em culturas e de maneiras diferentes, que é o autoconhecimento. A palavra que eu gosto mais, autodescobrimento, porque quando você entra nesse trabalho, você começa a descobrir, de fato, por trás dos escombros da dor, grandes valores seus, grandes saberes, grandes forças que você tem. Isso, muito logosófico. São as mesmas sabedorias ditas de forma diferente, né? Qualidade de vida, é isso aí, cara. Gente, muito grato a vocês por dedicarem aqui o que vocês têm de mais precioso nessa vida, que é o tempo. Eu espero que tenha sido útil. No meu Instagram, na bio, eu tenho o meu WhatsApp. Quem quiser perguntar, tirar dúvida, o que eu puder fazer, vou ter o maior prazer, tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana, gente. Gratidão. E sorriam, hein? Gratidão, minha irmã. Valeu, Kátia. Tchau, Marco Antônio. Um grande abraço para vocês. Minha gêmea querida. Tchau, Cássia. Esse trem diz que para com 1 hora, mas não parou. Eu vou ficar aqui até ele parar hoje. Gratidão, Daniele, Marta. Tchau, Sueli. Gratidão, minha amiga Valéria. Grande Edianes, minha amiga querida. Ana Mendes. Poxa, Ana, de longe, hein? Que legal. Beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus, muita paz.